traz para a gente hoje um levantamento que eu nunca tinha ouvido, né? E acho que é um levantamento que vai tocar muita gente. Por quê? Se as mulheres fossem remuneradas pelos cuidados domésticos, né? Quanto elas ganhariam? Conta para a gente, Renato. Bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Rô. Bom Bom dia a todo dia. mundo que nos segue aqui no Station. Esse é um dos estudos que o Instituto Locomotiva, junto com a Question Pros, fez especialmente para o mês das mulheres. E os números são impressionantes. Eu queria falar para as mulheres que estão nos ouvindo, ou estão nos seguindo aqui no YouTube, de que elas ganhariam R$ 834 a mais por mês se ganhassem pelo trabalho feito em casa e que muitas vezes não é valorizado. Sabe quanto que isso dá por ano, Roberta? Dá 905 bilhões de reais. É isso mesmo. 905 bilhões de reais a mais por ano de renda das mulheres. É um dinheiro que, se elas recebessem como trabalho, esse trabalho não remunerado fosse remunerado, daria quase R$ 1 trilhão por ano e ia movimentar todo o consumo do nosso país. A gente está falando, né, Renato, da economia do cuidado. As mulheres são normalmente não só quem trabalham mais pelas atividades domésticas, mas também cuidam de crianças, de menores, de filhos, muitas vezes dos pais, de idosos, além do trabalho, digamos, normal, o trabalho que também normalmente é feito pelos homens. Isso sem falar na diferença salarial que a gente tem aqui no nosso país, comparando homens e mulheres. Agora, me chamou muita atenção outro dado dessa pesquisa, que diz o seguinte: 91% das mulheres que responderam se sentem exaustas, justamente em razão do acúmulo de atividade de trabalho e cuidados domésticos. Na semana passada, por causa do Dia da Mulher, eu trouxe uma reportagem aqui no Band News Station que movimentou bastante as nossas ouvintes sobre a exaustão mental, a sobrecarga mental das mulheres, justamente por acumularem tantas tarefas e até de pensamento, né? Do raciocínio do que acontece na casa, né, Renato? É verdade, Roberta, e as mulheres estão sempre mais exaustas do que os homens, e os próprios homens reconhecem isso. Mas reconhecem de forma simbólica, né? Não é algo valorizado da forma que deveria. Agora, vamos falar um pouquinho mais do que é essa economia do cuidado. Quem é que leva, na maioria das vezes, os filhos para a escola? Quem leva os filhos para irem no médico, tomar vacina? Quem que cuida do idoso da família? Mais do que isso, vamos falar de coisas mais cotidianas, por exemplo. 85% das mulheres sabem que é função dela organizar a casa. 82% afirmam que que são as principais responsáveis por lavar a louça. Roberta, só para não ter erro aqui, eu falei, sabem que é a função delas, mas não é a função delas, né? A função, na prática, tem que ser dividida entre o casal. É tanto dela quanto do marido, e dependendo da idade, quanto dos filhos também dentro da casa. Mas hoje a mulher fala que a família diz que ela é a principal responsável por organizar a casa, por lavar a louça, para troca de toalhas e roupa de cama usadas, para o preparo das refeições. Até. O que a gente viu é que as mulheres foram para o mercado de trabalho, foram ajudar no sustento da sua casa, contribuir para o sustento da sua casa, mas os homens não foram fazer a sua parte nas tarefas domésticas. R$ 800, Renato, é isso ou mais? Olha, é R$ 834, Barão. Daria 905 bilhões de reais por ano. É mais ou menos o quanto que a classe A consome por ano no Brasil. Que coisa, hein? Que coisa. Bom, levantamento importante aí para você saber que aquela história, você não faz nada, né? Tá bom. Até parece que não faz nada, né? Se tivesse grana entrando, seria esse. E óbvio que isso varia de casa para casa. Ah, mas eu ajudo a minha mulher. Beleza, não faz mais do que a sua obrigação.
mas é uma realidade, uma pesquisa importante, mostrando aí o quanto em grana, né, custa essa ajuda, ajuda não, né, esse trabalho que as mulheres muitas vezes fazem sozinhas no dia a dia, os tais afazeres domésticos. Muito legal essa pesquisa. Renato, sempre bom tê-lo com a gente aqui no nosso Band News Station. Um grande abraço, até a próxima, Renato. Um abração, Barão, um beijo, Rô, e todo mundo que nos está ouvindo aqui em casa. Homens, principalmente, entendam que a divisão das tarefas domésticas é, no mínimo, justo na divisão de uma casa. Um beijo enorme, até mais. Valeu, Rê. 11h42.